cuidado com a apostasia, cuidado com os apóstatas, cuidado com aqueles que já perderam a visão do céu, está olhando para a terra. Tem gente que quer um evangelho para enriquecer. Eu quero um evangelho que me leve até ao céu, ao encontro do noivo. Quantos esta noite estão aqui e estão se preparando para este grande dia? Levanta a mão e dá o maior glória que você já deu aqui neste lugar. Apostasia. Aqueles que perderam o rumo, aqueles que tentam distorcer a palavra. Olhe para mim, o diabo trabalha com algumas estratégias. A primeira estratégia é tentar destruir, e ele já fez isso no Império Romano. Ele tentou, só que ele descobriu que não tem como destruir a igreja. Se matar um crente, nasce 10. Se matar 100, nasce 1000. E se matar 1000, nasce 10.000. Ninguém segura a igreja. E tem mais, a gente é mais crente na perseguição, a gente é crente mais ou menos na bênção, mas na perseguição a gente é crente de verdade. Então não adianta perseguir, que a igreja cresce e que a igreja avança. Qual é a outra estratégia do diabo? É tentar fazer a igreja perder a sua essência. E aqui vem o segundo sinal de que os sinais estão se cumprindo para a vinda do Senhor. Qual é ele, pastor? O indiferentismo espiritual. Eu vi aqui o pastor dizer: glorifique com força, glorifique com vibração, glorifique com alegria. Irmãos, nunca se ouve uma época de tanta gente fraca, de tanta gente fria como na nossa geração. Ontem, ao sair do trabalho, o irmão Darlan me levou a um lugar para fazer um lanche da noite, e eu passei em um lugar aqui em Codó e encontrei os meninos e meninas na pista, 11 horas da noite, dançando, cantando. E eu pensei comigo e disse a ele, eu disse: tem crente que não consegue passar das 9. Eles estão na pista, eles estão em pé, mas eles conseguem cantar, eles conseguem fazer zoada. E tem gente que mesmo sentado na presença de Deus não consegue abrir a boca para dar um glória a Deus, para dar um aleluia, para dar um amém. É crente, mas ficou frio. É crente, mas perdeu vida. Mas esta noite o Espírito de Deus está dizendo em Codó: eu quero uma igreja viva. Você já percebeu? A única coisa que incomoda esse mundo é a igreja. É a única coisa. Você chega no estádio de futebol, está todo mundo gritando, ninguém diz nada. Você chega agora num show que está tendo no Rio de Janeiro, é gente morrendo, é gente sendo assaltado, é gente morrendo de calor, e está todo mundo lá, esperando. Ninguém acha normal. Mas tem gente que quando chega na igreja, não precisa essa zoada, não precisa essa gritaria. Jesus não é surdo. É verdade, Jesus não é surdo, mas a gente é tão alegre que a gente não consegue ficar calado diante da presença dele. Eu fui num tratamento uma vez, e o médico perguntou para mim, ele descobriu que eu era pastor, e ele perguntou: o senhor é pastor? Eu disse: eu sou. O senhor é daquela igreja? Qual que é a igreja que o senhor é? Eu digo: eu sou da Assembleia de Deus. É aquela igreja zoadenta? Eu digo: exatamente, senhor, é exatamente ela. Ele perguntou para mim assim: pastor, não me leve a mal, mas vocês passam mal na hora do culto? Vocês ficam gritando? Tem uns que ficam: oi Jesus, oi Jesus. Pastor, eu tenho uma casa de junto à igreja, e quando começa a zoada, aí tem uns que dizem: manda mais, papai, manda. O que é isso, pastor? O senhor me desculpe, mas isso aí eu não concordo. Eu acho, olha o que o mundo quer dizer pra gente. O mundo quer dizer pra gente como a gente tem que esperar o noivo e como a gente tem que adorar. Vocês precisam assim ficar legal, tranquilo. Aí na hora eu perguntei pra ele: doutor, o senhor gosta de que música? Ele disse: eu gosto de rock. Eu digo: doutor, o senhor não tem vergonha não? Porque o senhor já viu algum roqueiro cantar sem gritar? Grita, doutor. E outra coisa, tem um show de rock pesado aí, que os vocalistas, tocador, às vezes dá overdose de droga no palco, doutor. Quebra a guitarra no palco de droga. Ele olhou e disse: pastor, eu não olhei nesse ângulo. Agora eu digo: eu vou explicar para o senhor aquela gritaria. Eu vou lhe explicar porque a gente grita. Ali tinha gente que a família não sabia mais o que fazer. Aí um dia encontrou Jesus e agora está transformado. Ali
Tinha gente, doutor, que andava preso e agora está liberto. Ali tinha gente, doutor, que o médico diz que não ia mais viver e já entrou na igreja, foi no ciclo de oração e agora está curado, doutor. Não é que ele é surdo, é que a gente é agradecido, é que a gente louva, é que a gente glorifica. Pega na mão de alguém e diga: estão querendo apagar o fogo da igreja, estão querendo deixar a igreja morna. Esse é o grande perigo, porque uma igreja morna, Satanás entra e ela não tem poder para expulsar. Uma igreja morna, o pecado entra e não tem Espírito Santo para revelar. Uma igreja morna, Jesus vomita ela da boca. Mas uma igreja viva, ela canta. Uma igreja viva, ela profetiza. Uma igreja viva, ela louva. Uma igreja viva, ela exalta. Eu quero saber se a igreja de Codó está viva. Se está viva, levante essa mão aí para adorar. Levante a mão bem alto e diga comigo: esta noite. Não, mas é com fé, para tremer tudo. Esta noite eu vou dar lugar. Eu vou dar lugar. Eu vou se encher do Espírito. Pega na mão de alguém e diga: tem gente que já perdeu a fé, tem gente que já perdeu o entusiasmo, mas diga para ele: não perde não, irmão. Seja cheio, seja cheio, seja cheio. O lemador é macanto de lemantur é macanta labachure becalaba. Olhe para mim, escute-me por favor. O segundo sinal da vinda do noivo é o indiferentismo espiritual. Dentro desse indiferentismo espiritual está a frieza espiritual. Dentro desse indiferentismo espiritual está o modernismo teológico. Dentro desse indiferentismo espiritual está o mundanismo e o materialismo. As pessoas estão vivendo como se fossem viver aqui na terra eternamente. As pessoas não estão preocupadas com a eternidade. Olhem para mim, um ser humano que vive 100 anos, ele viveu muito. E se ele viver 100 anos lúcido, ele viveu muito e muito bem. Agora olha para mim, depois que a morte chega, do outro lado tem uma outra vida. E a outra vida não é nem 10, nem 20, nem 30 e nem 50 anos. É eterna. Você já pensou nisso? Você já pensou aonde você vai passar a eternidade? É esta preocupação de quem tem o conhecimento das Escrituras. E outra, cuidado com a apostasia, cuidado com os apóstatas, cuidado com aqueles que já perderam a visão do céu, está olhando para a terra. Tem gente que quer um evangelho para enriquecer. Eu quero um evangelho que me leve até ao céu, ao encontro do noivo. Quantos esta noite estão aqui e estão se preparando para este grande dia? Levanta a mão e dá o maior glória que você já deu aqui neste lugar. Apostasia. Aqueles que perderam o rumo, aqueles que tentam distorcer a palavra. Olhe para mim, o diabo trabalha com algumas estratégias. A primeira estratégia é tentar destruir, e ele já fez isso no Império Romano. Ele tentou, só que ele descobriu que não tem como destruir a igreja. Se matar um crente, nasce 10. Se matar 100, nasce 1000. E se matar 1000, nasce 10.000. Ninguém segura a igreja. E tem mais, a gente é mais crente na perseguição, a gente é crente mais ou menos na bênção, mas na perseguição a gente é crente de verdade. Então não adianta perseguir, que a igreja cresce e que a igreja avança.
Qual é a outra estratégia do diabo? É tentar fazer a igreja perder a sua essência. E aqui vem o segundo sinal de que os sinais estão se cumprindo para a vinda do Senhor. Qual é ele, pastor? O indiferentismo espiritual. Eu vi aqui o pastor dizer: glorifique com força, glorifique com vibração, glorifique com alegria. Irmãos, nunca se ouve uma época de tanta gente fraca, de tanta gente fria como na nossa geração. Ontem, ao sair do trabalho, o irmão Darlan me levou a um lugar para fazer um lanche da noite, e eu passei em um lugar aqui em Codó e encontrei os meninos e meninas na pista, 11 horas da noite, dançando, cantando. E eu pensei comigo e disse a ele, eu disse: tem crente que não consegue passar das 9. Eles estão na pista, eles estão em pé, mas eles conseguem cantar, eles conseguem fazer zoada. E tem gente que mesmo sentado na presença de Deus não consegue abrir a boca para dar um glória a Deus, para dar um aleluia, para dar um amém. É crente, mas ficou frio. É crente, mas perdeu vida. Mas esta noite o Espírito de Deus está dizendo em Codó: eu quero uma igreja viva. Você já percebeu? A única coisa que incomoda esse mundo é a igreja. É a única coisa. Você chega no estádio de futebol, está todo mundo gritando, ninguém diz nada. Você chega agora num show que está tendo no Rio de Janeiro, é gente morrendo, é gente sendo assaltado, é gente morrendo de calor, e está todo mundo lá, esperando. Ninguém acha normal. Mas tem gente que quando chega na igreja, não precisa essa zoada, não precisa essa gritaria. Jesus não é surdo. É verdade, Jesus não é surdo, mas a gente é tão alegre que a gente não consegue ficar calado diante da presença dele. Eu fui num tratamento uma vez, e o médico perguntou para mim, ele descobriu que eu era pastor, e ele perguntou: o senhor é pastor? Eu disse: eu sou. O senhor é daquela igreja? Qual que é a igreja que o senhor é? Eu digo: eu sou da Assembleia de Deus. É aquela igreja zoadenta? Eu digo: exatamente, senhor, é exatamente ela. Ele perguntou para mim assim: pastor, não me leve a mal, mas vocês passam mal na hora do culto? Vocês ficam gritando? Tem uns que ficam: ai Jesus, ai Jesus. Pastor, eu tenho uma casa de junto de uma igreja, e quando começa a zoada, aí tem uns que dizem: manda mais, papai, manda. O que é isso, pastor? O senhor me desculpe, mas isso aí eu não concordo. Eu acho, olha o que o mundo quer dizer pra gente. O mundo quer dizer pra gente como a gente tem que esperar o noivo e como a gente tem que adorar. Vocês precisam assim ficar legal, tranquilo. Aí na hora eu perguntei pra ele: doutor, o senhor gosta de que música? Ele disse: eu gosto de rock. Eu digo: doutor, o senhor não tem vergonha não? Porque o senhor já viu algum roqueiro cantar sem gritar? Grita, doutor. E outra coisa, tem um show de rock pesado aí, que os vocalistas, tocador, às vezes dá overdose de droga no palco, doutor. Quebra a guitarra no palco de droga. Ele olhou e disse: pastor, eu não olhei nesse ângulo. Agora eu digo: eu vou explicar para o senhor aquela gritaria. Eu vou lhe explicar porque a gente grita. Ali tinha gente que a família não sabia mais o que fazer. Aí um dia encontrou Jesus e agora está transformado. Ali tinha gente, doutor, que andava preso e agora está liberto. Ali tinha gente, doutor, que o médico diz que não ia mais viver e já entrou na igreja, foi no ciclo de oração e agora está curado, doutor. Não é que ele é surdo, é que a gente é agradecido, é que a gente louva, é que a gente glorifica. Pega na mão de alguém e diga: estão querendo apagar o fogo da igreja, estão querendo deixar a igreja morna. Esse é o grande perigo, porque uma igreja morna, Satanás entra e ela não tem poder para expulsar. Uma igreja morna, o pecado entra e não tem Espírito Santo para revelar. Uma igreja morna, Jesus vomita ela da boca. Mas uma igreja viva, ela canta. Uma igreja viva, ela profetiza. Uma igreja viva, ela louva. Uma igreja viva, ela exalta. Eu quero saber se a igreja de Codó está viva. Se está viva, levante essa mão aí para adorar. Levante a mão bem alto e diga comigo: esta noite. Não, mas é com fé, para tremer tudo. Esta noite
Eu vou dar lugar. Eu vou dar lugar. Eu vou se encher do Espírito. Pega na mão de alguém e diga: tem gente que já perdeu a fé. Tem gente que já perdeu o entusiasmo. Mas diga para ele: não perde não, irmão. Seja cheio. Seja cheio. Seja cheio. O lemadore macanto de lemadore macanta labachure becalaba. Olhe para mim, escute-me por favor. O segundo sinal da vinda do noivo é o indiferentismo espiritual. Dentro desse indiferentismo espiritual está a frieza espiritual. Dentro desse indiferentismo espiritual está o modernismo teológico. Dentro desse indiferentismo espiritual está o mundanismo e o materialismo. As pessoas estão vivendo como se fossem viver aqui na terra eternamente. As pessoas não estão preocupadas com a eternidade. Olhem para mim, um ser humano que vive 100 anos, ele viveu muito. E se ele viver 100 anos lúcido, ele viveu muito e muito bem. Agora olha para mim, depois que a morte chega, do outro lado tem uma outra vida. E a outra vida não é nem 10, nem 20, nem 30 e nem 50 anos. É eterna. Você já pensou nisso? Você já pensou aonde você vai passar a eternidade? É esta preocupação de quem tem o conhecimento das Escrituras. E outra